Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma noite de ataques russos em Kiev. E não foi rápido, não. O ataque se estendeu até o meio-dia, deixando pelo menos um ferido. Gente, está cada vez mais tenso viver na capital ucraniana. Quem confirmou tudo isso foi o administrador militar de Kiev, Serhiy Popko, que contou que os destroços desses drones abatidos atingiram nada menos que 6 distritos da cidade. Resultado, um policial ferido, prédios danificados e incêndios. Ele descreveu nas redes sociais o que tem sido a realidade dos moradores da cidade. Veja só o que ele disse. Outra noite, outro alerta de ataque aéreo, outro ataque de drone. As Forças Armadas da Federação Russa atacaram Kiev novamente de acordo com suas táticas antigas e familiares. E apesar de todo esse caos, Popko garantiu que todos os drones que miravam Kiev foram abatidos. Mas tem sempre os destroços, né? E esses destroços atingiram a energia da cidade. A DTEK, que é o fornecedor de energia ucraniano, revelou que uma linha de alta tensão que alimenta a capital e 2 redes de distribuição na região de Kiev foram danificadas. Alguns correspondentes de agências de notícias disseram que ouviram explosões não só dentro da cidade, mas também em seus arredores, durante um alerta de ataque aéreo que durou mais de 5 horas. Além disso, afirmaram que viram um drone voando baixo sobre a cidade enquanto o som de disparos de armas automáticas se espalhava. Zelensky, em uma postagem nas redes sociais, disse que ataques semelhantes foram registrados em outras regiões, como Poltava, no centro do país, e nas áreas nordeste de Sumy e Kharkiv. Ele comentou que, nesse ano, a ameaça dos drones Shahed de fabricação iraniana e usados pela Rússia se tornou uma constante. Segundo ele, quase todas as noites eles enfrentam essa ameaça, às vezes de manhã e até durante o dia. Bom, enquanto isso, na linha de frente, notícias apontam para avanços e movimentações tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Ontem, sexta-feira, as forças ucranianas fizeram um pequeno avanço ao norte de Zudza, mesmo em meio aos contínuos ataques no saliente ucraniano principal em Kursk. Aliás, imagens geolocalizadas publicadas ontem mesmo mostram que as tropas ucranianas avançaram ao oeste e chegaram até o sudeste de Ruskoe-Poreshonoi, que fica ao norte de Zudza. Por outro lado, fontes russas relataram que as forças ucranianas continuaram seus ataques ao longo do saliente, inclusive na região sudeste de Korenevo, perto de Novoivanovka, e ao sul de Sudza, nas proximidades de Plekhovo. Já do outro lado, ontem, sexta-feira, as forças russas avançaram ao nordeste de Kupiansk e noroeste de Kremina, mantendo a pressão ao longo da famosa linha Kupiansk-Svatov-Kremina. Imagens geolocalizadas publicadas ontem mesmo mostram que houve um avanço marginal dentro do oeste de Petropavlivka, nordeste de Kupiansk, e a nordeste de Terni, noroeste de Kremina. Além disso, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter tomado Kryakivka, que fica ao sudeste de Kupiansk. Informações que já foram confirmadas por observadores ocidentais. Outro ponto de avanço ocorreu na direção de Kurakov, onde os russos intensificaram suas operações ofensivas. Fontes russas relataram que as forças avançaram mais a oeste em Novozelidivka, ao norte de Kurakov, e também ao norte de Vovchenka, que fica a nordeste de Kurakov. Nesse avanço, eles tomaram Stepanivka e Ilinka, na margem nordeste do reservatório de Kurakivsk. Já o porta-voz de uma brigada ucraniana que opera na região disse que a situação é complicada, mas que as forças ucranianas prepararam linhas defensivas e fortificações em Kurakov para dificultar o avanço russo. Mas não fica por aí. Também ontem, sexta-feira, houve relatos de avanços russos na direção de Vuhledar. Blogueiros militares afirmaram que as forças avançaram ao norte e nordeste de Novokanka, noroeste de Vuhledar, e ao norte de Bohoyavlenka e dentro de Trudov. Os combates continuaram em várias frentes. O ministro de Defesa russo, Andrei Beluzov, creditou à 40ª Brigada de Infantaria Naval, Frota do Pacífico e Distrito Militar Oriental, a suposta captura de Shakhtarsk e Novokanka. Bom, mudando o assunto, parece que a China continua tirando o sono dos oficiais graduados dos Estados Unidos. É isso mesmo, o chefe da Força Espacial dos Estados Unidos fez um alerta. Disse que a China está investindo em capacidades militares no espaço em um ritmo que chega a ser de tirar o fôlego. E isso aumenta muito o risco de um conflito em órbita. Pois é, o general Chance Saltzman, responsável pelas operações espaciais da recém-criada Força Espacial Americana, foi direto ao ponto. Segundo ele, a quantidade de diferentes tipos de armas espaciais que a China desenvolveu e a rapidez com que estão fazendo isso é muito ameaçador. Ele explicou tudo isso durante uma turnê pela Europa que teve como objetivo alertar sobre o potencial de conflito no espaço com potências como a China e a Rússia e destacar a importância da cooperação com os aliados europeus para melhorar as capacidades de dissuasão. Bom, mas por que essa força espacial dos Estados Unidos foi criada?
Bem, Saltzman relembrou que nos últimos 20 anos, tanto a China quanto a Rússia desenvolveram e demonstraram a capacidade de travar batalhas no espaço. Para quem não se lembra, a Força Espacial foi estabelecida em 2019 pelo então presidente Donald Trump, que, por sinal, vai disputar a eleição agora terça-feira. Claro, gente, o uso de satélites e outras tecnologias espaciais para comunicação e mira de mísseis já faz parte das estratégias militares dos Estados Unidos há muito tempo. Mas a China tem visto o espaço como um campo cada vez mais importante para desafiar uma das grandes vantagens tradicionais dos militares americanos. Já Pequim descarta as acusações dos Estados Unidos, afirmando que suas atividades espaciais não representam ameaça para ninguém. O Ministério das Relações Exteriores da China chegou a acusar Washington de hiperbolizar repetidamente a questão como uma desculpa para expandir sua presença militar no espaço e manter sua hegemonia. Em 2015, como parte das reformas militares, o presidente chinês Xi Jinping reuniu operações espaciais de informação e cibernética sobre a Força de Suporte Estratégico, um novo braço do Exército de Libertação Popular. E não parou por aí. Em abril desse ano, Xi fez uma nova reestruturação que praticamente dissolveu essa força, colocando suas funções sob o controle direto da liderança militar. Esse movimento a gente acaba mostrando que ele está reforçando ainda mais as operações especiais cibernéticas e de informação. E tem mais, tanto a Rússia quanto a China já testaram satélites com capacidades impressionantes, como ganchos de captura que conseguem retirar outros satélites de órbita e veículos de impacto cinético capazes de atacar satélites e mísseis balísticos de longo alcance no espaço. Em maio, um alto funcionário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos contou em uma audiência do Comitê de Serviços Armados da Câmara que a Rússia está desenvolvendo uma arma nuclear indiscriminada, projetada para ser enviada ao espaço. E em setembro, a China realizou um terceiro teste secreto de um avião espacial não tripulado que pode ser usado para interromper a operação de satélites. O general Saltzman disse que os Estados Unidos estão muito à frente dos aliados europeus no desenvolvimento de capacidades militares espaciais, mas queriam lançar as bases para as forças espaciais do continente europeu. No ano passado, o marechal britânico Paul Godfrey foi nomeado para supervisionar as parcerias com a OTAN junto à Força Espacial dos Estados Unidos, uma das primeiras vezes em que um piloto aliado de alta patente se juntou aos militares americanos. Mas Saltzman alertou. Ele disse que não adianta correr para criar forças espaciais por toda a Europa sem planejamento. Segundo ele, é muito dispendioso separar e criar um novo serviço. Mesmo nos Estados Unidos, onde há mais recursos, é normal subestimar o que seria necessário. Gente, para quem não sabe, a Força Espacial dos Estados Unidos, que monitora mais de 46 mil objetos em órbita, conta com cerca de 10 mil integrantes e é o menor departamento das Forças Armadas Americanas. Seus oficiais são conhecidos como guardiões. A construção dessas capacidades de defesa no espaço é tão cara que os Estados Unidos dependem muito das empresas privadas. E isso acaba levantando preocupações sobre o poder dos bilionários em um setor onde a regulamentação ainda é mínima. Um exemplo é a SpaceX, liderada por Elon Musk, que tem trabalhado cada vez mais com o exército e a inteligência dos Estados Unidos por meio de sua divisão Starshield. Essa unidade desenvolve satélites em órbita baixa para rastrear mísseis e dar suporte a atividades de inteligência. Só para vocês terem uma ideia, nesse mês, a SpaceX fechou um contrato de 734 milhões de dólares para fornecer serviços de lançamento espacial para as agências de defesa e inteligência dos Estados Unidos. E mesmo com preocupações sobre o comportamento meio que imprevisível de Musk e notícias de que ele tem tido contato frequente com o presidente russo Vladimir Putin, Saltzman afirmou que não tem receios quanto à colaboração do governo americano com a SpaceX. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, a situação na Cisjordânia continua tensa. Os escritórios da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, a UNRWA, foram severamente danificados durante um ataque de Israel em um campo de refugiados. Segundo a Agência Oficial de Notícias Palestinas, WAFA, escavadeiras militares israelenses chegaram a demolir parcialmente o edifício da UNRWA. O que se sabe é que o prédio principal sofreu danos menores, mas um pavilhão temporário ao lado foi totalmente destruído, coberto por terra com o telhado derrubado. As autoridades israelenses afirmaram que militantes colocaram explosivo nas proximidades e detonaram com a intenção de atingir tropas israelenses, e que foi essa explosão que causou os danos no prédio. Até agora não há confirmação independente sobre a causa exata, mas o cenário é consistente com outras demolições feitas por Israel em casas e edifícios palestinos na região ocupada da Cisjordânia.
Esse incidente ocorreu pouco depois do parlamento israelense aprovar leis que, na prática, proíbem as operações da UNRWA em Israel e nos territórios palestinos. Israel tem criticado a agência por supostamente ignorar militantes em seu quadro de funcionários, uma acusação que a UNRWA nega veementemente. Essas leis, gente, devem entrar em vigor dentro de 3 meses. O porta-voz de Israel, David Mencer, disse que a UNRWA faz parte do passado e é parte do problema. E ainda disse que é hora da comunidade internacional e da própria ONU reavaliarem a função da agência, pois, segundo ele, ela tem sido infiltrada e usada por militantes do Hamas. Mas, por outro lado, várias agências da ONU saíram em defesa da UNRWA, que é vista como a espinha dorsal das atividades de auxílio em Gaza e outras áreas palestinas. Bom, gente, para quem não sabe, a UNRWA é responsável por fornecer educação, cuidar de saúde e assistência de emergência a milhões de refugiados da guerra de 1948. Vale lembrar que a população de Gaza, com cerca de 2 milhões de pessoas, é majoritariamente composta por famílias de refugiados, que recebem assistência dessa agência das Nações Unidas. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.